Fala galera, todo mundo bem, todo mundo feliz aí? Meu nome é Danilo, sou o head coach da Kadoshi e estou passando aqui agora para a gente bater um papo e contar para vocês como foi uma experiência incrível que a gente viveu lá no campeonato do Aracruz Brasília Games, lá no Espírito Santo. Cara, então a última competição foi em 2018, foi em Salvador. E de lá para cá, por algumas questões de lesão, correria, não tive como participar de competições assim. Aí eu quero até parabenizar o evento, porque eles soltaram a inscrição do evento com muito tempo de antecedência. Então, eu acho que eu fiz minha inscrição, se não me falha a memória, em janeiro. Então eu tive de janeiro até abril de preparação. E foi uma preparação bem turbulenta, porque foi tudo muito programado, mas como tudo na vida acontece os imprevistos, então eu tive algumas lesões que no meio da preparação quebrou um pouco. A diferença de um guerreiro é a fé. Então, durante a preparação, alguns momentos eu passou em minha cabeça assim de que não ia dar certo. Desistir não, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, como eu tinha entregado na mão de Deus de que esse ano eu queria estar lá e se fosse da vontade dele, como deu tudo certo a inscrição, com a ajuda de toda uma galera, deu certo levantar uma grana para pagar hotel, para pagar a viagem e tudo. Então, desistir, eu acho que em nenhum momento eu pensei em desistir. Como eu fiquei muito focado nessa preparação, então eu pensei em todos os detalhes, como eu ia me preparar, na periodização de treino. E aí, estudando algumas coisas, eu percebi que a galera usava muito a crioterapia, a recuperação muscular no gelo. E eu nunca tinha visto isso, e aí eu usei isso como tudo, eu sempre me ouso a fazer. E se um dia eu precisar passar para os meus atletas, eu preciso ser o cobaia de tudo, né? Então assim, eu comprei uma geladeira velha, e aí parece brincadeira, eu comprei não, mentira, eu ganhei uma geladeira velha. E tiramos tudo dentro, botamos essa geladeira aí, e aí eu fiz isso aí que me ajudou muito, mas não foi só na recuperação muscular, foi no trabalho mental. Onde todo mundo que já participou de uma competição sabe que quando minutos antes de você entrar na arena, aquela adrenalina está a mil, a respiração sobe, a frequência aumenta e muitas das vezes você é vencido pelaquela frequência alta, pelaquela adrenalina. E a banheira de gelo nada mais é do que você calejar a sua mente, trabalhar o seu mental. Se você fizer ou já fez, você vai perceber quando sente, sua frequência sobe demais. E aquilo ali me deu um trabalho mental, um equilíbrio, que, diga-se de passagem, por mais que teve essa gozação, que eu já curti essa gozação e tudo, mas me ajudou demais lá. Planejei estar em Aracruz esse ano e planejei brigar pelo pódio. Eu sabia que estava muito difícil pela dificuldade que teve na preparação, mas na área de aquecimento ali, a minha oração foi que Deus tirasse todo o nervosismo, porque eu sabia que a preparação tinha sido feita, que eu estava preparado, e que se minha cabeça estivesse boa, eu ia dar trabalho geral ali para aquela bateria. A primeira prova eu fiquei em primeiro colocado, a segunda prova, que foi uma prova bem difícil para mim, porque eu tinha lesionado aqui, eu fiquei em quarto colocado. E a terceira prova, que foi uma prova que eu também tinha lesionado, região de virilha, e eu fui na garra, eu fiquei em segundo colocado, e por um segundinho só do primeiro, que é um parceirão que eu conheci lá. Segundo dia, você recebeu isso aí, como é que foi? Camisa de líder. Ano passado eu levei um atleta meu para lá e um atleta. A nossa atleta, ela levou a camisa de líder e o nosso atleta, por detalhes, a gente não estava na liderança também. Mas assim, quando terminou o primeiro dia, que a gente saiu o leaderboard, que eu estava olhando a classificação geral, foi uma felicidade porque assim, eu estava percebendo que os planos que eu tinha feito na permissão do Senhor, estava tudo fluindo como esperado, né? Quando terminou aquela prova que eu vi que eu estava em primeiro colocado, aí sim eu falei que eu não ia brigar pelo aquele campeonato agora de vez. O momento mais tenso que teve foi a prova 2, a segunda prova, porque na minha cabeça eu sabia que aquela prova eu poderia entrar e na primeira vez que eu segurasse na barra eu podia não completar mais a prova e acabar a competição ali por uma lesão que eu estava no bíceps. Então, eu entrei naquela prova para tentar entregar tudo, sabendo que poderia ser o fim da competição ou a virada de chave para eu ganhar o campeonato, ida de ponta a ponta. Uma constância em todas as provas, cabeça boa e briga pelo campeonato o tempo todo. E o mais legal disso é que
a gente foi para a última prova com diferença pouca de pontos também. A briga foi com o campeão do ano passado, então assim, a gente teve os 3 primeiros colocados estavam brigando pela posição, poucos pontos de diferença e principalmente o primeiro e segundo colocado, a gente estava brigando acho que por 2 ou 3 pontos de diferença. Então a última prova faria a diferença total, mas eu sabia que eu ia ganhar aquela última prova porque eu fiz ela muito bem aqui no boxe e ali já é o momento de entrega total. Ali eu sempre falo isso, que o leão, ele pode estar machucado como for, você nunca vê um leão comendo folha. Ele sempre vai à caça. Kadosh for life? Kadosh for life, sempre.